Fala galerinha, fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Já para na área para mais uma aula do curso gratuito de MetaTrader 5. Espero que vocês tenham gostado aí para a gente seguir na nossa aula número 9. Uma aula um pouco polêmica, tá? Mas espero ser um pouquinho objetivo. Beleza? A gente vai falar sobre robôs hoje. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, tira tuas dúvidas e eu vou tentar esclarecer assim que possível. Tenho respondido toda a galera. E não esquece de bater o olho na descrição do vídeo, tá? Pô, é interessante se tu te simpatiza com a causa, tá a fim de fazer tá achando que esse material tá te acrescentando algum conteúdo, pelo menos bate o olho na descrição do vídeo e conto contigo, beleza? Bora lá? Então vamos lá, gente. A aula de hoje é sobre robôs. E vamos fazer uma forma rápida, instalar e configurar um robô aí para usar no MetaTrader 5. Então, uma das virtudes, uma das coisas mais fantásticas que se tem no MetaTrader 5, em relação às outras plataformas, em relação à maioria, né, vou falar aí 90% das outras plataformas que tem no mercado, principalmente no Brasil, é a utilização de robôs. Então, robô é um tema bem polêmico. O objetivo aqui é eu não falar o que é um robô, mas assim, tenha em mente que no robô não é um robozinho, é uma maquininha que fica ali, né, operando. A gente dá muita viajada em relação a operar com robôs, porque a gente quer, imagina tu não fazer no teu computador, tu tá executando operações e sem estar na frente da tela. É mais ou menos isso. Eu digo mais ou menos porque a gente pode usar robôs para também fazer operações manuais. E um robô não serve só para colocar ordens e executar operações sozinhos. Aqui no MetaTrader a gente considera, na real, um termo que é um EA. A gente vai ver muito quando fazer pesquisa em fóruns, que são Expert Advisors. E aqui a gente simplifica com o nome de robôs. Tá? Robô é praticamente uma automação, automatizar operações. Então aquilo que a gente não precisa ficar usando manualmente, a gente vai nos facilitar para a colocação de ordens, claro, seguindo parâmetros definidos pelo usuário. Então, se tu quer mais informações sobre robôs, então digita aí no próprio YouTube, tá? Eu digitei aqui rapidinho antes de começar a gravar o vídeo. Robôs traders. Então, tu vai ver muita gente falando sobre robôs, quem é que são robôs, como é que funciona robôs de investimento. Dá pra viver de robô, tá? Robô. Então, beleza. Depois tu vai lá, bate o olho, pesquisa no teu YouTuber preferido e tira tuas dúvidas, tá? Mas aqui o meu objetivo é falar focado no MetaTrader 5, como a gente roda esses robôs aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu tô com o SDJPY, eu abri o navegador, Ctrl N, navegador. Aqui tem o menu de indicadores que eu já falei nas aulas passadas. E aqui que está um campo que a gente tem que prestar atenção, que é o consultor expert. Também vai ser o expert advisors, que está aqui, né? Tá aqui os advisors. Beleza, então eu posso abrir aqui o maisinho. Tu vai ver quando a gente abre o MetaTrader, ele dá alguns exemplos. Ele não tem muitos robôs, tá? Um robô não necessariamente é algo para colocar ordem, tirar ordem. Pode ser uma aplicação, pode ser um desenvolvimento, pode ser algo que foi programado para até plotar algo na tela, já é chamado de robô. Aqui, uma interface gráfica, é um Expert Advisor. Então aqui no MetaTrader ele tem várias funções
Então, por isso não vai ter o termo robô aqui. Ele vai ter o termo que se chama os Expert Advisors. E tem aqui uns exemplos, tá? Outro ponto que a gente tem que se atentar é se a gente vai querer que um robô de execução de ordens faça as ordens automáticas, né? Eu tenho que ter certeza que esse botãozinho aqui, negociação automatizada, esteja habilitado. Então eu dou um clique e fica verde, ou seja, estou autorizando que quando eu for utilizar um robô, ele vai colocar ordens sozinho, vai executar ordens tanto de abertura e de fechamento, né? Outra forma de chegar nas configurações é ir em ferramentas, opções, e aqui eu vou no campo Expert Advisors. Então eu posso aqui permitir negociação automatizada. Se eu der um clique, vou dar um OK. Vocês viram aqui que ele trocou também ali em cima, beleza? Então assim, o próprio MetaTrader ele não tem robôs, até porque robôs de execução de ordens, tá? Porque um robô ele vai executar estratégias definidas pelo usuário. Então, quantas estratégias existem no mercado? Muitas. Então, cada um sabe, tem as suas estratégias preferidas. Então, existem robôs que já possuem estratégias definidas, que hoje, pelo menos no Brasil, é proibido, né, o uso, comercialização de robôs que façam operações sem que o usuário que contratou os robôs saiba o que esteja acontecendo, né? Então você tem que se atentar muito a isso. Mas existem outros robôs multi-estratégia que permitem que tu faça todos os teus parâmetros das operações. Que nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui no MetaTrader. Para a gente instalar um robô, a gente faz a mesma forma que eu mostrei no indicador. Por exemplo, se tu estás num grupo de traders, e o pessoal comercializa robôs ou quer compartilhar um robô, ele tem a mesma extensão executável de um indicador. Eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Vou pegar esse aqui como exemplo, que é o da Nubes. Ele tem a execução EX5, que é um arquivo executável. Eu vou dar um clique duplo aqui na tela, vocês vão ver. Aqui já atualizou. Vocês perceberam? Antes não tinha nada e agora está atualizado. Se caso vocês fizeram isso e ele não foi atualizado, pode ir em botão direito do mouse, aqui em Consultor Expert e dar um atualizar. Ele vai dar um refresh aqui lá na pastinha. E beleza. Então aqui eu tenho um robô. Aqui eu tenho um Danubes Bot. É um robô multi-estratégia. Bem interessante, por sinal. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que a gente faz para colocar o robô? Por exemplo, eu estou aqui no nosso USD JPY. É simples. É igual colocar um indicador. Um indicador externo, né? Por exemplo, aqui, né? Olha só, como eu mostrei já em outros vídeos. Eu quero colocar Bollinger Bands. Bandas de Bollinger. Eu clico e arrasto e coloco. Tá ali as bandas de Bollinger, né? Eu posso fechar aqui, excluir. Posso inserir por aqui, né? Tá vendo? E o robô não é muito diferente disso. Eu vou clicar nele e vou arrastar na tela do gráfico. Vou colocar aqui o SDJPY e vou soltar. Beleza. Como o robô é uma programação, ele sempre vai ter uma aba aqui que vai ter os dados do robô, da pessoa que fez o robô e tal. E pode ter N informações aqui, né? E muitos dos robôs têm uma tela de parâmetros, né? Nesse caso, esse robô que eu estou aqui na tela,
Vejam só, ele tem vários parâmetros para a gente setar. Por exemplo, como é um robô de execução de ordens, ele permite que eu coloque o lote, lucro mínimo, fazer operações, definir break-even, tá? É uma ordem que protege a tua entrada. Aqui nesse robô aqui, eu não vou detalhar o robô porque o objetivo não é falar os detalhes do robô nesse momento, tá? Mas sim uma execução de ordem. Eu vou selecionar uma estratégia dele. Vamos pegar o príncipe de New York com o high-low. Não vou ver nada aqui, ó. Vamos dar um OK aqui direto, vamos ver o que acontece. O que tem nesse robô, gente? Ele fala informações, é questão do programador, tal. Beleza, aqui, ó. Ele já me colocou na tela. Vocês viram que foi rápido, né? Ele colocou na tela. E ele tem dentro da programação dele alguns fibos, pelo visto já rodados. Se quiser eu posso tirar aqui, posso tirar uns fibos. Vou tirar esses fibos aqui para ver. Vocês viram que eu pedi para ele executar o robô. Ele já plotou coisa no gráfico. Já trocou as telas. Ou seja, ele já carregou a parametrização que foi feito pelo a pessoa que idealizou o robô, aqui no caso do Danubis, um robô multi-estratégia, que ele tem uma linha do high-low, que é o high-low clássico, né, de linhas, né, que é o Gun high-low, que é o mesmo que outro high-low, tá? É praticamente o mesmo que o high-low escadinha, tá? Se eu não me engano aqui é o mesmo. E os sinais, né, da estratégia do príncipe aí tá tão badalado, a indicação de linhas e tal. E vamos ver se ele vai acabar executando alguma operação. Então, se eu quiser agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Só por enquanto a gente vai conversando, batendo papo. Vamos colocar mais gráficos na tela aqui. Eu vou colocar um EuroSD. E vou colocar um NZD. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar tudo no M1 aqui. Vamos fazer esse bichinho rodar e eu quero ver aqui na aula ele colocando ordem, tá? Eu vou colocar esse robô aqui. Não vou nem olhar as operações. Vamos ver se eu vou dar sorte aqui na entrada. Aqui ó, o lote. Talvez ele seja até... não tenha margem. Vamos dar um OK. Ó, vocês estão vendo que já nessa estratégia desse robô já tem outros indicadores da PR estocástico e um outro perfil de layout, né? Então o programador fez isso já para ficar alinhado com as estratégias. Como é que eu faço para mexer? Coloquei o robô, eu quero mexer nas propriedades e errei, eu quero colocar. Vocês estão vendo que, olha só, no momento que a gente coloca um robô, estão vendo aqui no cantinho, ó, ele pega e coloca aqui um símbolo no robozinho, ó. Na real não é um símbolo de robozinho, é um bonequinho ali com um chapéuzinho e o nome do robô. Posso clicar com o botão direito em cima dele, em propriedades, e eu trocar a quantidade do lote, tá? Só para ficar alinhadinho. Ele deu um refresh aqui em tudo. Vou colocar de novo aqui que eu acho que eu fiz besteira. Eu posso trocar alguma propriedade, outra? Pode colocar. Não tem problema não, gente. Deixa esse fibo aí. O painel dele aqui tá bonitinho, painel zerado, não tem nenhuma operação. Então vamos minimizar isso aqui. Vamos colocar um outro aqui. Também vou colocar um 001 só para garantir a entrada. Uma regressão linear, né? Famosa aí a regressão linear. E aqui nesse cara vamos colocar uma outra estratégia, que é o do afastamento da média, né? Uma operação contra a tendência aí bem tradicional aí também, tá?
badalada essa estratégia, né? O afastamento da média, está mostrando quando tá um histograma de afastamento de média, né? Ou seja, todas essas médias que foram usadas, elas podem ser mexidas, né? Tudo depende, obviamente, de como foi configurado esse robô, certo? Ou seja, agora se eu quiser, né, aí vai de cada um, né? Mas como eu tenho um robô, a ideia é, quando a gente coloca um robô, é que ele execute ordens, né? Ou monitore ordens para serem executadas sem a gente estar junto, né? E para automatizar, ou seja, agora se eu quiser eu não preciso mais nem mexer na tela, né? Eu posso até abrir o painel aqui, ó, para ver se vai executar alguma ordem ou não. Vamos deixar abertinho aqui enquanto a gente vai conversando. E a ideia do robô é essa, né? É ele executar ou não alguma ordem, desde que uma condição pré-definida por nós, por usuário, seja atendida. Então, por exemplo, se um sinal ali no indicador do príncipe for atendido junto com o high-low, né, for atingida, ele vai abrir uma ordem e vai atingir o valor de meta ou de perda, limite de perda, de acordo com o nosso gerenciamento de risco que foi usado pelos robôs. Então isso é muito importante quando pegar um robô, esses multi-estratégias, tenha certeza que ele tenha parâmetros, tenha controles suficiente para tu definir todos os teus parâmetros e ajustes. Então, às vezes a gente pega um robô com vários parâmetros, a gente acha até um pouco complexo, né? Porque são muitos itens para ajustar. Mas é importante mesmo, é importante a gente conhecer, rodar bastante ele na conta demo para poder testar, né? E ver se é isso mesmo se ele vai atender aquilo que a gente espera. Deixa eu fechar aqui. Não sei se vai ativar aqui no príncipe. Essas flechinhas não são do príncipe, tá? Foi da outra operação, tá? Como é que eu faço para tirar essas flechinhas aqui? Eu abro o Ctrl T, aproveitando. Botão direito do mouse, exibir relatórios, exclui todas as ofertas. Olha ali. Pronto, já limpei. Todo mundo pergunta isso. Vou colocar assim, ó, lado a lado, ó. Aí fica legal de acompanhar também, né? Tá vendo? Então os robôs, gente, cada vez mais a gente ouve falar por aí e vamos continuar ouvindo cada vez mais, né? O mercado de robôs no Brasil é muito pequeno para pessoa física ainda, nem se compara com a quantidade de robôs que é utilizado em outros mercados, como principalmente o americano. E o MetaTrader, entre as ferramentas disponíveis, existem outras, tá? Mas é a principal para usar com operações automatizadas, tá? Nesse caso aqui, para colocar ordens automáticas, tá? Existem outros tipos de robôs que são as boletas. As boletas de ordem, por exemplo, que nem na aula que eu falei para vocês, né? Que a gente tem o book, né, para colocar as nossas ordens, né? Só que ele é meio limitado, a gente não consegue definir entradas parciais, stop automático, trailing stop, né? Realização parcial. Então, para isso existem algumas, a gente pode inserir uma aplicação que vai fazer um papel de boleta. Então, se tu quer que eu demonstre alguma boleta externa, depois coloca os comentários no gráfico e eu faço um vídeo falando só sobre as boletas. E uma boleta também é um robô. Olha que legal. Ele é um Expert Advisor. É uma programação que foi feita, só que nesse caso, para que seja executado com um clique ou com parâmetros que a gente vai colocar aqui na tela. Então, isso aqui
Ele vai ter a mesma aparência, né? Eu vou definir parâmetros. Quando for atendido uma certa condição, ou seja, quando for atingido o BL, essa compra limitada, eu vou entrar e sair da operação, né? Aqui, ó. Não deixa de ser uma operação automatizada, vocês não concordam? Ó? Uma ordem oco é uma operação robotizada, né? A vantagem com o MetaTrader, com os recursos de programação, permite que a gente crie infinitas possibilidades. E isso que eu acho mais legal, é a flexibilidade que a gente tem para criar. Beleza, gente? Não tá abrindo nenhuma operação aqui do robozinho, até porque eu não apliquei nenhum parâmetro muito específico, mais agressivo. Mas se eu quiser, eu poderia deixar ele operando, colocar o MetaTrader rodando num servidor na nuvem. E tem diversos servidores na nuvem, tanto do Google quanto da Amazon, ou da própria MetaQuotes também. E não fechar mais ele, deixar rodando no servidor 24 horas e ele a ficar abrindo e fechando operações em diversos ativos. Beleza, pessoal? Acho que a minha pincelada de jogo rápido de robôs era esse. Na próxima aula eu ainda vou fazer mais um tema sobre robôs, mas é nesse caso falar sobre como otimizar, entender como rodar backtests em robôs, tá? Então não perde a próxima aula. Valeu!